Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online? Bom, hoje nosso tema é sobre região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre as regionalizações do Brasil e eu falei que ia dar um foco maior na divisão regional do IBGE, que é o nosso livro didático pede. E o nosso livro tem uma característica que ele acaba comprimindo as 5 regiões em um único capítulo, para ser mais exato, em metade de um capítulo. E isso acaba perdendo muito conteúdo, muito detalhe. Então eu resolvi dividir essa aula em dois. Primeiro eu vou falar sobre essas 3 regiões aqui e na próxima aula eu vou falar sobre a região Sul e Sudeste, isso na semana que vem. Beleza? Bom, mas caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, ano passado eu fiz um vídeo, foram aulas do ano passado, onde eu consegui colocar cada região em um único vídeo. Então eu consegui abordar um número maior de detalhes, de informações, então acaba sendo mais relevante. Mas lembrando que esses vídeos não são obrigatórios para a nossa prova, beleza? Esse vídeo sim vai ser obrigatório para a nossa prova. Os outros é só mais caso você tenha uma curiosidade. Se você já gostou, curta aqui o vídeo e vamos lá para a nossa aula. Bom, primeiramente eu tenho aqui a região Norte. A região Norte é a maior região do Brasil em extensão territorial. Ela é formada por 7 estados: o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Alguns aspectos naturais é importante a gente falar. O primeiro deles é o clima. O clima predominante na região norte é o clima equatorial. Ele tem a característica de ser muito quente e muito chuvoso. Quente porque ele está próximo à linha do Equador. Isso acaba gerando nele são temperaturas muito elevadas por conta da concentração de radiação solar que chega na linha do Equador. E outra característica bem importante da região norte, por conta do clima, é chamado do fenômeno de evapotranspiração, que, a grosso modo, eu posso dizer que é o suor, que é a transpiração das plantas para a atmosfera. E isso acaba gerando grande quantidade de umidade na região. E isso faz com que chova praticamente todos os dias lá na região norte. Não tem aquela chuva de verão que nós aqui no litoral conhecemos? Então, que faz calor o dia inteiro e chove durante a tarde? Então, essa chuva lá praticamente ocorre todos os dias, por conta da grande quantidade de calor que faz naquela região. Um outro aspecto importante é a sua vegetação. A formação da floresta amazônica é a predominante, é a principal de toda a região norte. Mas eu tenho a presença de outras formações vegetais, como por exemplo, cerrado, campos, a formação da vegetação litorânea nos litorais, mas a principal é a floresta amazônica. Ela apresenta a maior biodiversidade do mundo, maior quantidade de plantas e animais de diferentes espécies, e isso vai fazer com que a gente precise tomar conta desse lugar, porque é um patrimônio do Brasil. Já o relevo apresenta 3 formações bem distintas: planícies, depressões e planaltos. Apesar de a maior parte do terreno ser de planícies, eu não posso descartar a presença dos planaltos. Eu vou ter a presença das maiores altitudes do Brasil. O Brasil não tem montanha, mas tem picos bem altos. O mais alto dele é o Pico da Neblina, de mais ou menos 3.000 metros de altitude. A hidrografia. Bom, sobre a hidrografia, a região norte apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo. Só e só. O maior rio em vazão de água do mundo, maior quantidade, por exemplo, 20% de toda a água do mundo está na região norte, na bacia do Amazonas. Então, é pouca coisa, quase nada. Então, é bem importante a gente entender que esses rios eles possuem potencial de transporte e de geração de energia muito grande. É claro que a discussão se vai preservar, se vai destruir o meio ambiente, é muito importante e a gente precisa ter essa discussão. Mas um caso que não podemos negar é que os rios lá possuem um grande potencial energético e isso faz uma diferença ainda maior para a gente preservar aquela região lá.
Bom, sobre os aspectos econômicos, é interessante abordar os quatro atividades econômicas, principais quatro atividades econômicas lá, que é extrativismo, agropecuária, indústria e o setor de serviço. Bom, o extrativismo eu tenho que destacar tanto de animais silvestres, geralmente contrabandeado no mercado negro, quanto o extrativismo vegetal, que também muitas das vezes é de forma predatória. A agropecuária também tem sido uma atividade econômica muito importante lá, apesar de gerar muita discussão, principalmente porque eles precisam arrancar a floresta amazônica e isso, como eu falei, é um prejuízo muito grande para a nossa nação como um todo, por conta de toda a importância, de toda a relevância que a floresta amazônica possui e acaba destruindo para plantar soja e criação de gado. A indústria também, apesar de não ter uma indústria muito diversificada, ela tem polos industriais muito importantes, principalmente nas capitais de cada estado e principalmente mais ainda na Zona Franca de Manaus. Eu tenho certeza que se o seu celular é Samsung, é LG, sua televisão, sua moto é Honda, ela vem lá da Zona Franca de Manaus, porque é um dos maiores polos industriais do Brasil. Alguns dados demográficos são importantes a gente falar. Aqui, por exemplo, sobre o vazio demográfico que apresenta em toda a região norte. Aqui, ó, nesse mapinha, eu consigo ver aqui a concentração da população. Repare que as maiores concentrações são nas capitais de cada estado presente nessa região, principalmente Manaus. E no restante, ó, em amarelinho aqui, ó, praticamente ninguém. Eu tenho mais ou menos em média 4,7 pessoas por quilômetro quadrado. É claro que o tamanho da região norte influencia muito, mas mesmo assim lá vai apresentar uma baixa densidade, também uma baixa quantidade, concentração populacional na sua região. Hoje, muitos municípios, cidades já apresentam uma densidade demográfica muito maior do que isso. São Gonçalo, por exemplo, apresenta uma densidade demográfica de 300 pessoas por quilômetro quadrado. Região Nordeste. Bom, região Nordeste ela apresenta a maior quantidade de estados no nosso, das regiões do nosso Brasil. São 9 ao total. Aí são eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. São no total, como falei, 9 estados. Sobre alguns aspectos naturais da região Nordeste. O clima ele é predominantemente de semiárido, aquele clima que não chove muito, que é muito seco, praticamente um deserto, não é totalmente árido, mas ele é um semiárido, ele é muito seco. Então eu vou ter vegetação bem característica, vou ter a população vivendo em condições bem específicas nessas regiões de semiárido. Você pode reparar aqui, ó, em rosinha, é a maior concentração, como eu falei, é o clima predominante da região, mas possui outros também, como por exemplo o tropical típico e o mais importante aqui na região, que é o tropical úmido, principalmente no litoral, onde se concentra a maior quantidade de pessoas vivendo na região Nordeste. Já a hidrografia, eu tenho dois rios principais, é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, beleza? Vegetação. Vegetação, assim como o clima predominante é o semiárido, a vegetação predominante é a caatinga. Repare que é muito parecido, os dois mapinhas são muito parecidos. Por quê? Lembra lá do sexto ano que o clima a vegetação é espelho do clima, ou seja, então se eu tenho um clima muito seco, eu vou ter uma vegetação também muito seca. Se eu tenho um clima muito dinâmico, muita chuva, muita luz, eu vou ter uma vegetação que bem exuberante. Se eu tenho um clima muito frio e assim por diante. Bom, aqui você repare que eu tenho aqui predominantemente a caatinga como a principal formação vegetal da região Nordeste. Mas é claro que eu vou ter outras, como Mata dos Cocais, a vegetação litorânea no litoral, o campos, cerrado, floresta tropical e até a floresta amazônica presente lá na região Nordeste. Algo interessante a gente falar aqui sobre a região Nordeste é que eu consigo dividir a região Nordeste em 4 sub-regiões. E essas sub-regiões vão ser totalmente diferentes umas das outras. Primeiro, vamos falar sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata é essa região em verde aqui, ó, é a região litoral da região Nordeste. É a região mais dinâmica, a região que possui maior qualidade de vida, que vai apresentar um setor econômico mais dinâmico da região, onde vai apresentar, não vai ter uma seca tão grande como lá no sertão, e vai apresentar a maior concentração populacional de toda a região Nordeste. Já a região do Agreste, que é essa região aqui, ó,
em laranja, vai também seguir bem os passos dessa zona da mata. Vai apresentar uma grande concentração populacional também, só que menor que a zona da mata, mas vai apresentar uma grande concentração populacional, também de indústria, uma área econômica muito dinâmica e também um clima também intermediário entre o clima do litoral, que é um clima tropical úmido, e o clima do semiárido lá da Caatinga. Já o sertão, eu vou apresentar os piores índices socioeconômicos da região Nordeste, onde vai apresentar uma grande região, essa região aqui, ó, toda em amarelo, aonde vou ter o clima sertão como predominante, eu vou ter a caatinga como a formação vegetal predominante e, como eu falei, os piores índices socioeconômicos. A menor quantidade populacional está presente nessa região, tem poucas indústrias, pouquíssimas áreas dinâmicas para gerar a economia. Já a região aqui do meio norte é como se fosse uma zona de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Eu vou ter uma região ali também bem dinâmica, principalmente pautada no extrativismo. Vou ter, como falei, em relação à densidade demográfica, não vai ser tão grande quanto a Zona da Mata ou o Agreste, mas já vai ter uma população muito maior do que, por exemplo, a do sertão. Como falei com vocês, quando eu falo de densidade demográfica, principalmente vai estar no litoral, nessa zona aqui próximo ao litoral, por conta da dinâmica, por conta da facilidade do clima, por conta da facilidade, por conta do contexto histórico. Não sei se você se lembra, mas a região Nordeste foi a primeira a receber a colonização portuguesa e eles se colocaram primeiro aqui no litoral. Então tem todo um processo histórico-cultural, tem um processo também ambiental por conta do clima, que é muito mais difícil viver lá no sertão do que você viver no litoral, em relação à dinâmica, em relação à divisão econômica. Então, a região Nordeste no litoral vai ser muito mais dinâmica e muito mais concentrada a sua população. Aqui, ó, perdão, acabei esquecendo. Eu não posso esquecer também em relação às migrações internas promovidas pelo governo, principalmente da região Nordeste para outras regiões, principalmente a região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Lá para a década de 50, 60 e 70, houve uma grande migração, um fluxo migratório muito grande da região Nordeste para outras regiões. Você repare aqui, ó, que a região Nordeste ela acabou migrando para outras regiões por diversos motivos. Por causa da seca, por conta da dificuldade, procurando outras fontes de renda, melhores qualidades de vida, educação, segurança e muitas outras coisas que atraíam essas pessoas para outras regiões. E é interessante ver o quê? Que essas migrações internas aqui, elas ocorreram. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas tendem a ir para o Nordeste mais do que sair. Vamos ver por que isso. Por quê? Quando eu falo de economia, a região Nordeste foi a que mais cresceu de todas as regiões. Ainda continua sendo a menos dinâmica, a menos evoluída economicamente. Porém, foi a que mais cresceu. E isso teve graças a alguns processos que ocorreu em sua política. Primeiro, ampliação da agricultura irrigada. Esse foi um grande salto para a ajuda da agricultura lá naquela região. Também estímulo ao setor de serviço, principalmente como o turismo. Por exemplo, aqui de vez em quando, quando a gente liga a TV ou no YouTube mesmo, tem um comercial da região Nordeste falando para você ir para lá, para você visitar, para você conhecer as praias. Eu sonho em conhecer esse lugar, eu olho pelas fotos, eu acho lindo. Tenho o maior sonho de conhecer a região Nordeste. Quando não tiver dinheiro, quando eu parar de ser professor e começar a ganhar dinheiro, eu vou lá para a região Nordeste, você vai ver só. Incentivos fiscais para a abertura de novas empresas, ou seja, o governo começou a dar incentivo fiscal, empréstimos, facilidade em comprar terreno, facilidade em abrir empresas e para ajudar essas pessoas a abrirem empresas. Então, com isso, empresas de diversos setores começaram a abrir, começaram a surgir lá na região Nordeste. E também os benefícios sociais, que são muito importantes, principalmente para a população mais carente daquele lugar, que acaba dando uma dinâmica muito maior, circulando uma maior quantidade de dinheiro, incentivando o comércio local lá. Então, isso também é muito importante.
Bom, já a região Centro-Oeste. Bom, a região Centro-Oeste ela se divide em 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. E além da nossa capital, Brasília, que fica em Goiás, o nosso Distrito Federal. Não vamos fazer piada não, né? Deixa pra lá. Vamos lá. Clima. Vamos falar de alguns aspectos naturais da região Centro-Oeste. Vamos falar primeiramente sobre o clima. Bom, o clima lá predominante é o tropical típico. É aquele tropical que é quente durante boa parte do ano, chove muito no verão e é mais seco no inverno. É interessante observar que eu tenho a presença de outros climas, mas predominantemente é o tropical típico, ok? Também vou ter a presença do clima equatorial e também do subtropical. Já a vegetação, bom, o predomínio é do cerrado, a maior parte do território é formado pela esse bioma, é a nossa savana africana, então é o nosso cerrado. E também eu tenho outras formações de floresta amazônica e também do Pantanal, que é muito importante para o bioma. Já outra formação é sobre o relevo. O relevo, a maior parte do território é formada por planaltos e chapadas. Isso é bem interessante lá naquela região. Já a hidrografia apresenta rios muito importantes, principalmente para geração de energia e também para transporte. É claro que vai gerar um pouco mais de trabalho para construir eclusas, mas mesmo assim, se bem trabalhados, bem explorados, dá para fazer bons rios de transportes da hidroviária. Em relação à demografia, eu voltei a regiões também de grandes vazios demográficos, principalmente nessas áreas aqui, amarelas aqui. As áreas mais de concentração populacional são as capitais de cada estado, principalmente Brasília, que é muito concentrado, e seu entorno, as cidades satélites ali de Brasília, mas mesmo assim eu vou ter uma grande concentração populacional nessas regiões. A formação populacional lá começou lá com o governo, com o incentivo do governo de tentar entender, tentar conhecer aquele lugar lá, que até então a região centro-oeste era um pouco explorada. A partir do momento que bandeirantes, que exploradores foram lá atrás de pedras preciosas, começaram a se conhecer um pouquinho. Então, diversas expedições ao longo da história foram importantes para a formação dessa região. E também o mais importante foi a construção de Brasília. Brasília que foi construída lá no governo Juscelino Kubitschek e acabou juntando e atraindo uma grande quantidade de pessoas. E pessoas do norte, do sul, do nordeste, do sudeste foram para lá à procura de emprego e de melhores condições de vida. Sobre os aspectos econômicos, não tem como não falar sobre o agronegócio, a agropecuária, que lá é o disparado. Lá é conhecido como celeiro brasileiro, para você ter uma ideia. Lá produz tanta soja e tanto produto bovino que só a região centro-oeste produz mais soja do que qualquer outro país do mundo, para você ter uma ideia. Olha só que loucura. A região centro-oeste produz muita soja. E isso vai ser muito importante para o PIB, não só de lá, mas do Brasil como um todo. Também em relação à pecuária, também é muito importante também. Então, quando eu falo de setores, de atividades econômicas lá na região centro-oeste, eu tenho que pensar, lembrar logo do agronegócio. Lembra do comercial da Globo? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Então, esse está ligado à região centro-oeste principalmente, ok? Já em relação às indústrias, todas as indústrias lá estão ligadas de alguma forma ao setor também da agropecuária, formando assim o agronegócio como um todo. E também a exploração de minérios, principalmente minérios de ferro lá na região é muito importante. Então, as principais atividades econômicas, agropecuária, cultivo de soja e criação de gado, também a indústria ligada a esse agronegócio e também a exploração de minério. Aí eu vou destacar o ferro como sendo o principal, beleza? Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula. Caso surja alguma dúvida, caso você não entendeu alguma coisa muito bem, coloque nos comentários ou me procure lá no Instagram, que vai ficar mais fácil a comunicação, mas não fique com dúvida, coloque aqui que eu vou tentar te explicar o melhor possível, ok? Na semana que vem, coloque os outros 2 vídeos da região sul e sudeste e como falei, aqui na descrição vou colocar os outros vídeos para você, caso tenha mais curiosidade, beleza? Curta esse vídeo, curta o canal, compartilhe com seus amigos, faça tudo isso que eu sempre esqueço de falar lá no início, tá bom? Muito obrigado por tudo, fique com Deus, tchau, tchau.